respeito à parte estrutural de uma banda, de uma fanfarra, de uma banda de percussão, de uma banda marcial, de uma banda musical, tá certo? Então vamos lá. Segue em frente aí, pode ir. Então as categorias ficaram definidas em banda de percussão. O que é uma banda de percussão? É banda de percussão com tambores, banda de percussão com lira, banda de percussão com instrumentos melódicos simples e banda de percussão sinfônica. Então, o que acontece? Todas essas bandas, todas as classificações dessas bandas, elas estão em banda de percussão. Então, Denner, você quer dizer que se eu tenho uma banda de percussão lá e eu tenho uma lira, é banda de percussão? É banda de percussão. Não é banda de percussão com lira. É banda de percussão. Denner, eu uso escaleta. É banda de percussão? É banda de percussão. Denner, eu tenho corneta e percussão. É banda de percussão? Não. Aí já vai a outro ponto aí, que é fanfarra. Né? Fanfarra simples adicional, fanfarra simples marcial e fanfarra com um pisto. Então, se eu tenho corneta, se eu tenho cornetão, se é de um pisto, se é de gatilho, se é simples, não interessa. Se eu tenho cornetas e percussão, é fanfarra. Isso é muito sério, gente. Muitas pessoas fazem confusão de não, eu tenho corneta na minha banda, então é banda de percussão. Não, eu tenho só percussão na minha banda, a percussão que eu tenho na minha banda é bumbo, caixa, prata e surdo. Então é uma fanfarra. Não, é uma banda de percussão. A gente precisa entender isso. A diferença de uma e a diferença de outra. Em várias regiões do Brasil, cada um chama fanfarra de um jeito, cada um chama banda de percussão de um jeito. Enfim, mas aqui a gente vai padronizar para a gente conseguir entender o que a gente tem. Quantas bandas de percussão que a gente tem? A gente tem uma média, né? A Luz Marina falou no início que ela me convidou para fazer esse, vamos dizer assim, uma estrutura do que tem uma banda e o que a banda precisa. Então, mediante a isso, eu fiz um levantamento e nós temos hoje no estado 43 bandas de percussão, utilizando o plano de trabalho que vocês mandaram. Aquilo que eu tinha dúvida, eu liguei para o maestro perguntando. Quando não era eu, era a Kelly ou a própria Luz Marina. Então, hoje nós temos aproximadamente, no estado, 43 bandas de percussão. No estado, aproximadamente 18 fanfarras. Então, Denner, vou repetir de novo, para não, né? E se tiver dúvida, a gente responde de novo. Pode perguntar. Se eu tenho um instrumento só de percussão, se a minha banda funciona só percussão e eu tenho corneta na minha banda, mas eu não utilizo, esta banda no Faego é banda de percussão. O Faego não quer saber o que você tem na escola, é qual projeto funciona. E isso cabe às outras que eu vou explicar aqui. Mas eu estou enfatizando em banda de percussão e fanfarra porque existe uma dúvida muito grande sobre isso. Né? Sobre o que é fanfarra, o que é banda de percussão. E eu conversei muito isso com a Luz Marina, eu falei, Luz Marina, a gente precisa padronizar, porque a gente precisa entender o que a gente tem, para a gente focar no que precisa. Né? Então, assim, banda de percussão, só instrumentos de percussão, bumbo, caixa, prato. Aí, ao passar dos slides aqui, eu vou apresentando mais um pouco. E fanfarra, se eu tenho corneta e funciona com corneta e com banda e com a percussão, é fanfarra, tá? Nós temos a banda marcial, que é banda marcial, que não tem nenhuma, não tem banda marcial simples, banda marcial tradicional, é banda marcial. Banda de marcha, banda marcial que vem de marcha. E nós temos a banda musical. Aí sim, nós temos a banda musical de marcha, que é aquela banda que marcha e toca parado. Nós temos a banda musical de concerto,
que é aquela que toca parada, e nós temos a banda sinfônica, que utiliza instrumentos de palhetas, instrumentos de bocal de metal, percussão e sintetizadores, baixo, bateria, piano. Isso está a banda sinfônica, né? Contrabaixo acústico, contrabaixo, enfim. Então, todos isso aqui vai ser uma banda musical, né? Então, assim, nós temos, né? Igual eu disse para vocês, nós temos uma previsão de 43 bandas de percussão, 18 fanfarras, 104 bandas marciais e 26 bandas musicais no estado. Total, 191 bandas. Então, a Luz Marina vai querer no evento do FAEG aproximadamente 191 bandas. Em todas as etapas. Etapas a regional, na municipal, regional e estadual. Até chegar na estadual, que pode chegar na estadual, terão 20 bandas aproximadamente. Então, assim, ela vai querer esse número aqui. E se não tiver esse número lá, ela vai vir cobrar de mim. Uai, Dani, você errou lá na sua conta lá. Pode passar. Arthur. Aê. Então, gente, como eu disse, aí tá a definição de banda de percussão. Nossa, Dani, mas por que você escreveu isso tudo aí? Você vai ler? Não. Isso aqui vai ficar gravado. Para todo mundo que tiver dúvida, vim aqui no vídeo e sabe, não, o que é uma banda de percussão? Não, o que é uma fanfarra? Não, o que é uma banda marcial? Não, o que é uma banda musical? E eu não me contentei só com isso, não. Eu vou mostrar para vocês. Aqui fala que a banda de percussão é constituída, né, dos instrumentos de percussão, bumbo, surdo, caixa, tênor, instrumentos de percussão sem altura definida, que nós chamamos de acessórios. Meia-lua, gogô, chocalho, triângulo, pandeiro, afoxé, enfim. Pode-se acrescentar percussão sinfônica, que são marimba, tímpano, né? E também é utilizado instrumentos melódicos, como escaleta e flauta doce. Este conjunto específico transforma a percussão em banda de percussão melódica. Nesta modalidade, a banda deverá ser equilibrada com 50% de instrumentos percussivos e 50% de instrumentos melódicos. Por quê? Por quê? Não vou ler não agora não, mas beleza. A banda de percussão, por que eu coloquei isso aqui? Eu não coloquei não, isso aqui eu usei como o regulamento, né, da Liga Brasileira de Bandas para a gente definir um pouco. Então não foi eu que coloquei. Por que 50 instrumentos percussivos e 50 instrumentos melódicos? Porque a gente cansa de ver aí, às vezes o cara vem, o cara, a pessoa, o maestro, o professor, ele vem com 30 bumbo, 15 caixa, 10 prato, 20 surdo e 3 escaleta e 2 flautas. Aí a gente não escuta nada, né? Então, assim, a gente precisa ter esse equilíbrio. 10-10, não. É sempre bom, a gente aconselha que é sempre bom ter o dobro nessa categoria específica, de ter um instrumento melódico o dobro do instrumento percussivo de pele que você tem. Certinho? Que são os instrumentos de membrana. Tá certo? Então, pode passar aí, Arthur, que agora a gente vai ver as figurinhas. Eu não me contive só em escrever, eu tive que colocar figuras para ficar mais claro ainda. Então, os instrumentos mais utilizados nas bandas aqui em Goiás, bandas de percussão, são os instrumentos melódicos. A escaleta é a flauta doce. Denner, se eu tiver 3 cornetas, um trompete e percussão, essa é banda de percussão? Não é banda de percussão.
Essa categoria eu desconheço, mas não é banda de percussão, tá? Ah, Denis, se eu tiver escaleta e flauta doce, é banda de percussão? É banda de percussão, porque você inseriu instrumentos melódicos. Ah, Denis, mas minha banda só tem bumbo, caixa e prata. É banda de percussão? É banda de percussão. Tá lá atrás, da mesma forma que a gente colocou lá. Eu coloquei os pífanos e a gaita de fole aí, só para a gente ter ciência também que esses instrumentos fazem parte dos instrumentos melódicos dentro da banda de percussão, tá? Ah, Daniel, não tem pífano nem gaita de fole. Não, eu sei que nenhuma, talvez pode ter pífano, tal, mas gaita de fole eu realmente desconheço, tá? Então, esses aqui são os instrumentos melódicos da banda de percussão. Pode passar. Esses aqui são os instrumentos de percussão de marcha. Então, eu coloquei aqui várias possibilidades. Ah, Denner, minha banda só tem caixa teno, que é essa aqui de colete. Ah, não, Denner, minha banda só tem caixa de aro duplo. Ah, não, minha banda só tem caixa de guerra. Ah, não, minha banda só tem tarol, porque tem diferença da caixa de guerra para o tarol. Mas a gente não vai aprofundar nisso, não. Prato, quintom, tenor, quadritom, mesma coisa, surdo, bumbo fuzileiro, que é aqueles bumbos de colete, e os bumbos de marcha. Todos esses instrumentos aqui, não interessa qual instrumento que você tem. Ele é um instrumento de percussão de marcha. Certinho? Por que a gente faz essa definição? É porque. Passa aí um pouquinho, ou passa aí para frente. Ou. Pensa eu entrar na avenida com tímpano, com xilofone, com a marimba. Ou com lira, normal. Com glockenspiel, normal também, que existem glockenspiel de colete. Agora volta no slide lá. Por favor. Isso. Então aqui são os instrumentos de marcha, que são aqueles que são mais utilizados para marcha, com colete ou com talabarte. Né, igual que eu coloquei o talabarte aqui. Esse talabarte serve tanto para o surdo, quanto para o bumbo, quanto para a caixa, quanto para o tarol. Certinho? Pode passar agora para frente, Arthur, por favor. Instrumentos de percussão sinfônico, são esses. Glockenspiel, a lira. Por que a lira é um instrumento de percussão sinfônico, sendo que eu não vejo ela em orquestra? Porque é um instrumento que você pode tocar ele tanto em pé quanto deitado. Né? A gente, quem conhece a Luz Marina em um pouquinho de tempo, lembra que ela fica perguntando, e aquela lira que eu toquei lá em Palmeiras, que não sei o quê, né, Luz Marina? Então, a lira é um instrumento de percussão sinfônico também. Né? Ele está nessa classe de instrumentos de percussão sinfônica. O xilofone, a marimba, o vibrafone, a campana, o bumbo sinfônico, o tímpano e o gongo. Ah, Denner, eu não tenho nenhum desses instrumentos, eu tenho só o glockenspiel. Ele entra na banda de percussão? Entra. Ele faz parte da banda de percussão sinfônica. Se eu tiver um glockenspiel e um xilofone, é banda de percussão sinfônica, mas nós aqui vamos nomear como banda de percussão. Certinho? E banda de percussão com lira é banda de percussão? É banda de percussão. Pode passar, Arthur, por favor. E nós temos os instrumentos de percussão popular, né, que popularmente todo mundo chama também de acessórios de percussão, que é o triângulo, que é o agogô, que é o afuxé, a clave, pandeiro meia-lua, afuxé ou afuxé. Afoxé ou afuxé. Vende-se como afuxé, mas quando a gente vai pronunciar alguma aula, a gente fala afoxé. Então, eu preferi colocar afuxé. Carrilhão, pandeiro, bongô, congas, tamborim, ganzá, enfim, tem uma infinidade aqui. Tem rocar, tem cachixi, tem infinidade de instrumentos de percussão. O apito é instrumento de percussão popular. Eu vejo muito também pessoas utilizando placa de metal, aqueles canos também. Isso tudo é percussão popular, né? Enquadra nisso aí, tá certo? Então, assim, aqui a gente finaliza o que é uma banda de percussão, ok? Passando para a fanfarra, pode passar. Nós vamos ter todos os instrumentos da categoria anterior,
todos os instrumentos de percussão da categoria anterior. E vamos acrescentar aqui as cornetas e os cornetões. Então, aqui está a definição. A fanfarra contém instrumentos melódicos de sopro, corneta lisa, com gatilho ou com pisto. Cornetões com gatilho ou com pisto de qualquer tonalidade. Percussão, bumbo, caixa e prato. Sendo obrigatório a utilização de pelo menos 2 instrumentos de famílias diferentes. Então, tem muita dúvida disso. Por quê? Porque, às vezes, o maestro só vai com corneta e com a percussão, né? E, às vezes, ele não utiliza o cornetão. Então, um exemplo que eu coloquei, que eu repito, desculpa, que eu não coloquei, que a gente pesquisou e usou como base o regulamento da Liga Brasileira de Bandas, é que o exemplo é, eu preciso ter corneta, cornetão e os instrumentos de percussão. Aí sim eu vou ter a minha fanfarra. Daniel, eu posso ter 10 cornetas e 5 cornetão? Pode. Já, a gente precisa. A Luz Marina estava. Ela falou hoje de manhã sobre equilíbrio sonoro, né? Quando ela estava explicando os cursos que ia acontecer. Como a palestra do Marcelo ontem, que amanhã, né? A palestra do Marcelo Eterna amanhã, nossa live, que eu também estou ajudando a produzir, está muito legal, vai ser fantástico. Então, assim, a gente precisa saber do equilíbrio do material que a gente tem na banda. Isso é muito importante. Quem está na frente da banda é que vai decidir o rumo do trabalho. Então, a gente precisa saber muito disso, né? A gente precisa ter consciência e conhecimento de causa para realmente a gente poder fazer um trabalho legal, né? Então, na fanfarra, como eu disse, são todos os instrumentos da categoria anterior da banda de percussão e a gente acrescenta, pode passar? E a gente acrescenta os instrumentos de sopro. Corneta lisa, corneta com gatilho e um pisto, cornetão liso, cornetão com gatilho, cornetão com gatilho e um pisto. A imagem aqui depois vocês podem, eu vou disponibilizar lá no grupo também, depois o PowerPoint que eu fiz. Aqui vocês percebem que tem um pisto aqui, e esse aqui é só de gatilho. Então, esse instrumental de sopro aqui, que faz parte da fanfarra. Ah, Denner, eu posso ter corneta lisa e cornetão liso? Pode. Ah, Denner, eu posso ter corneta lisa e cornetão com gatilho? Pode. Aqui, repito, aqui a gente não vai fazer aquela divisão. Fanfarra simples, fanfarra de marcha. A gente não vai fazer essa divisão. O FAEG vai trabalhar fanfarra. Então, quando chegar dia 4 de outubro e for fazer a inscrição, se a sua banda funciona com instrumentos de sopro, corneta e percussão, a sua classificação é fanfarra. Ah, Denner, a gente não votou fanfarra. A gente só está com banda de percussão. Se inscrevam em banda de percussão. Tá? Vocês perceberam que banda de percussão e fanfarra estão muito próximas uma da outra. E há confusão mesmo. Há confusão mesmo. E eu não estou entrando, eu quero deixar isso bem claro, que eu não estou entrando em parte histórica, né? Porque cada região tem sua história, cada banda tem sua história, cada formação tem sua história. O que eu estou trazendo aqui, com o aval da nossa gerente de arte e educação, Luz Marina, é uma padronização para a gente poder gerir melhor as corporações musicais do estado de Goiás. Né? Então, não vou entrar em parte histórica, que não é classificação histórica, porque senão a gente ia ficar aqui um mês e não ia falar de tudo. Porque cada um tem sua realidade, cada um tem o seu movimento. Tá certo? Aí, voltando, né, porque eu empolgo, às vezes, aí eu vou lá na frente e volto, enfim. Mas é um bate-papo. E aí, pode passar, Arthur, por favor. Aqui nós temos os instrumentos de marcha, que eu já falei, que está lá em banda de percussão. Pode passar. Os instrumentos sinfônicos, né, que eu já falei, pode passar. E os acessórios. Então, eu fiz o slide de banda de percussão e coloquei tudo que pode ter numa banda de percussão. Agora, eu falei de fanfarra
e fiz os slides e repeti os slides de tudo que pode ter numa fanfarra. Então não tem como, gente, ter mais dúvida. Qualquer dúvida que tiver, recorre a esse vídeo aqui, que vão sanar todas as dúvidas de vocês. Tanto para o FAEGO, que é isso que eu vou falar mais no final, quanto para o plano de estudo. Eu vou falar isso também no final. Pode passar. Banda marcial. A banda marcial contém instrumentos melódicos de sopro, sousafone, tuba, bombardino, ou eufone, trombone de vara, trombone de piso, trombonito, trompa, trompete e percussão, bumbo, caixa, prata e teno. Sendo obrigatório a utilização de pelo menos 4 tipos desses instrumentos de metal distintos. Então, eu tenho a tuba ou sousafone é 1, bombardino 2, trombone de vara 3, trompete 4. Ah, Denner, a minha banda tem só bombardino, trombone de vara e trompete. Não, tem que ter uma tuba ou sousafone. Porque aí como é que você vai fazer música? Né? Então, assim, amanhã, gente, por isso que eu tô falando, amanhã na live o Marcelo vai explicar a importância de se trabalhar todos esses instrumentos, tanto banda musical quanto banda marcial. É porque, às vezes, a gente só faz aluno de trombone e trompete, acha que já é uma banda marcial. Não. A gente precisa fazer banda marcial com bombardino e banda marcial com tuba. E eu mostrei, né, nessa pesquisa que eu fiz, nessa ajuda que a Luz Marina pediu, assim, eu posso dizer assim, com 99% de certeza que em uma banda ou tem uma tuba ou um saxofone, tem bombardino, tem trombone de vara, ou trombone de pisto, ou trombonito, e tem trompete. Tanto é que tem banda que só tem o kit, aquele kit do FNDS, que é uma trompa, um bombardino, uma trompa de marcha, 4 trombonites e 6 trompetes, se eu não me engano. Um bumbo, uma caixa e um prato. Pronto, já tem uma banda. Luz Marina só tem isso. Eu posso fazer uma banda com isso? Pode. Você já tem uma banda. Lá no FAEGA, os avaliadores, quem for nas regionais, eles não vão estar preocupados em ver o tamanho da banda. Eles vão estar preocupados da banda fazer música. Certinho? Então a gente precisa ter esses instrumentos aqui para configurar banda marcial. Se eu tiver 15 trompete e percussão, não é banda marcial. Não é banda marcial. Pode passar. A banda marcial vai ter todos os instrumentos das categorias anteriores, menos os instrumentos de sopro, as cornetas e os instrumentos melódicos da percussão. Então, nós vamos ter os instrumentos de sopro, os metais bocal. Ah, Daniel, fala, qual que é o certo falar? Instrumento de metais, instrumento de bocal? Instrumento de bocal, instrumento de metais? Não, a gente fala instrumentos de bocal porque são tocados com bocais de metal. Então, por isso, são os instrumentos de metais. Nós temos o sousafone, a tuba, o bombardino ou eufônio, né? O trombone de pisto, o trombone de vara. Eu não coloquei aqui, mas tem um trombone baixo. Tem o trombonito, que algumas bandas receberam. Tem a trompa de marcha, que algumas bandas receberam. Tem as trompas. O trompete, não importa a tonalidade do trompete, se ele é em dó, se ele é em mi, se ele é em si bemol. E os flugelhorns. Ah, Daniel, eu tenho um pocket, tem um aluno, a minha banda só tem menininho, a gente só toca pocket, não tem nenhum trompete. Tá dentro de banda marcial, porque o pocket é um trompete pequeno, né? Então, assim, tá dentro. Ah, Denner, eu tenho 3 cornetas, 5 trompetes, 2 cornetão e 3... É banda marcial? Não é banda marcial. Aqui, nessa classe... Eu repito isso toda vez, para depois não ficar nenhuma dúvida e vocês terem que ficar indagando. Ah, mas por que não é? Por que não é? Não, pode ser. Você pode tocar? Pode tocar, mas aqui a gente está priorizando as classificações, tá certo? Então, na classificação de banda marcial, os instrumentos considerados são os instrumentos aqui de pisto e instrumentos de vara, certo? Como instrumentos de metais que usam bocal.
Então, como eu disse que os outros instrumentos é todos da categoria anterior, então pode passar, Arthur. Nós temos os instrumentos de percussão de marcha, pode passar. Os sinfônicos, pode passar. Os populares, pode passar. E vamos para a última. Banda musical. A banda musical contém os instrumentos de madeiras, palheta, flautas transversais. Uai, Dani, mas flauta? Flauta não tem palheta? Eu vou explicar. Clarinetes, saxofones, todos os saxofones, todos saxofones e trombones. Trompa, bombardino, tubas e percussão, bumbo, caixa e prato. Sendo obrigatória a utilização de pelo menos 5 instrumentos de famílias diferentes. Eu coloquei aqui tuba, trombone, trompete, clarinete, saxofone. E os instrumentos de percussão são todos. Ah, Denner, eu só tenho tuba, trompete, trombone e clarinete. Não. Preciso de ter um saxofone. Ah, Denner, eu não tenho eu tenho clarinete, mas eu não tenho saxofone. Então, não configura banda musical. Não configura banda musical. Ela precisa ter 5 instrumentos. 5 instrumentos. Pode passar. Aqui estão os instrumentos. Ó, instrumentos de sopro, madeiras, palhetas. Por quê? Porque são instrumentos de palhetas. Nós temos aqui os instrumentos de palhetas, que é o clarinete, o sax tenor, o sax alto e o sax barítono. Tem o sax soprano também? Ah, eu posso ter um sax soprano? Pode. Ele está aqui dentro também. Mas e nós temos também, que não é muito usual nas bandas, né? Nas bandas de escola, são as palhetas duplas, que são 2 palhetas grudadas uma na outra, por isso é palhetas duplas, que é o oboé e o fagote. E nós temos, por que a flauta é um instrumento de embocadura livre? Então ela não está nem no metal e está nas madeiras, assim como o flautim. Né, historicamente, cada estudioso fala alguma coisa. Tem um que fala que as primeiras flautas foram de madeira, enfim. Aí veio essa história, essa trajetória, toda essa trajetória musical, e aí a palheta, desculpa, a flauta se tornou um instrumento de madeiras, palhetas. Isso aí a gente pode até pesquisar mais sobre isso, assim como o flautim, que o flautim é uma flauta piccolo, né? Que se dá o nome de flautim ou flauta piccolo. E na banda musical vai ter todos os instrumentos da categoria anterior, pode passar. Que é os instrumentos de sopro dos metais. O que eu mais vejo aí, às vezes tem 3 clarinetes e tem 15 instrumentos de sopro de metal. Gente, isso não soa como uma banda musical. Né? E terceira vez que eu estou falando, e amanhã o Marcelo, na live dele, vai explicar a diferença disso, de uma banda marcial, sonoramente falando, de uma banda marcial para uma banda musical. E na quinta-feira, né, que eu vou vender meu peixe aqui também, na quinta-feira, eu e o Leonardo vai falar sobre, né, o Leonardo vai conduzir, e a gente vai falar sobre bandas de percussão, aí a gente vai falar de todas as ramificações da banda de percussão. Certinho? Pode passar. Então, nós temos os instrumentos, os bocais, da categoria anterior, percussão de marcha. Pode passar. Percussão sinfônica. Pode passar. E os acessórios, que são das categorias anteriores. Correto? E por último, obrigado, muito obrigado.